Olá, tudo bem com você? Se você pretende aprender a fazer manutenção em fontes chaveadas, seja ela de qualquer topologia for, ou se você é refrigerista e pretende aprender a consertar placas dos equipamentos que você instala, não deixe de assistir esse vídeo. Roda a vinheta. Eu sou o professor Aldemilton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia Cursos há mais de 20 anos. O assunto de hoje é capacitor de poliéster metalizado. Eu dividi esse assunto em 3 videoaulas, 2 teóricas e uma prática, onde eu vou mostrar para vocês como recuperar uma placa de uma lavadora de roupa onde um capacitor de poliéster metalizado estava danificado. Então, assista essa sequência desses 3 vídeos que você vai ficar por dentro do capacitor de poliéster metalizado. No curso de eletrônica básica, mais precisamente no módulo 4, que é o módulo capacitor, nós estudamos o capacitor de poliéster comum, que é esse que está aqui na minha mão. E este é o capacitor de poliéster metalizado. O que eles têm em comum são da mesma família, capacitor de poliéster, capacitor de poliéster. Mas só que este é um de poliéster metalizado e este é um de poliéster comum. A nossa intenção nessa videoaula de hoje é justamente estudar o capacitor de poliéster metalizado, presente hoje na maioria gigantesca dos equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que são alimentados proteção AC e que também geram altas frequências quando do seu funcionamento. Então, vamos aprofundar o conceito, vamos revisar um pouquinho do que a gente aprendeu do capacitor lá no módulo 4 e vamos colocar este capacitor em pauta para poder conhecer um pouquinho mais, né? Para poder entender como é que ele funciona nas placas. Por falar em placas, eu tenho aqui uma placa IPM de um ar-condicionado inverter e a gente percebe exatamente aqui a presença do capacitor de poliéster metalizado. Tá vendo aqui? Ele está na entrada da rede. Então, este é um capacitor de poliéster metalizado. Na saída do circuito, nós também temos um capacitor de poliéster metalizado. Perceba vocês como o capacitor de poliéster metalizado hoje está presente nas placas eletrônicas, tá vendo? Então eu tenho aqui uma placa eletrônica de um ar-condicionado. Beleza. Mas se eu troco de placa, a gente vem agora para uma placa de lavar roupa. E a gente percebe também a presença do capacitor de poliéster metalizado na entrada da rede e o capacitor de poliéster metalizado na saída do circuito. Percebeu? Ou seja, é bem parecido, né? A localização dos capacitores de poliéster metalizados, porque eles fazem a mesma função, como a gente vai aprender aqui ou revisar, né? Então, já foi uma placa de um condicionador de ar, inverter, já foi uma placa agora de uma lavadora de roupa, e se a gente muda agora de placa, veja que o capacitor de poliéster, ele continua fazendo parte dos equipamentos que chaveiam, que são alimentados por tensão alternada e que chaveiam. Então perceba que aqui eu tenho a presença inclusive de 2 capacitores de poliéster metalizado na entrada do circuito. Como esta fonte pertence a uma TV, então a TV não tem capacitor de poliéster metalizado na sua fonte, na saída da sua fonte ela não tem. Ela tem na entrada. Mas vejam, eu tenho 2 capacitores de poliéster metalizado na entrada desse circuito. Significa dizer que o capacitor de poliéster metalizado hoje ele engloba uma maioria grandiosa de equipamentos eletrônicos e você tem que estar por dentro deles. Por quê? Você pode correr o risco
tirar um capacitor de poliéster metalizado do circuito e colocar um capacitor de poliéster comum, se você não tiver o conhecimento dele. Então, se você coloca um capacitor de poliéster comum no lugar de um capacitor de poliéster metalizado, o equipamento não vai muito longe não, isso eu lhe garanto, porque este aqui não tem a característica que esse tem ao ser fabricado. E é isso que a gente vai ver aqui, a diferença entre um e outro. A diferença, principalmente entre os dois capacitores, está exatamente na fabricação do capacitor de poliéster metalizado. Em sua fabricação, ele recebe uma fina camada de um material isolante. Esse material isolante, ele na realidade não é o dielétrico que eu estou falando. Nós sabemos, né, que o capacitor em sua fabricação recebe o dielétrico para isolar uma placa da outra. Este material isolante que eu estou falando é o que permite que, quando os elementos internos do capacitor de poliéster entrarem em curto, ele impeça o curto entre fase e neutro, ou seja, é um capacitor que ao entrar em curto não provoca um curto, entendeu? Geralmente esse capacitor trabalha em paralelo com a entrada da rede, a fase passando, então um terminal é conectado à fase, o neutro passando, o outro terminal, esse terminal é conectado ao neutro, então ele trabalha em paralelo com a rede. Se o capacitor de poliéster, ele metalizado, entrar em curto, ele não fecha um curto na rede. Isso principalmente para evitar um risco de incêndio. Então perceba que é um capacitor seguro em relação a isso, não é? Então, já este capacitor não, ele não é fabricado com este material isolante que impeça que quando os principais elementos internos entrem em curto, se ele estiver em paralelo com uma rede, ele não provoca um curto. Ah, tá. Aí a gente vai dizer, mas não tem um fusível que deve se romper? Ah, tá, tudo bem, concordo. Mas não é só essa a função do capacitor de poliéster metalizado. Essa é uma das funções, que é segurança. O equipamento, ele vai entrar em curto, mas o equipamento não entra em curto por causa dele. Ou seja, ele tende a, entre aspas, se isolar do circuito, mas não deixa o circuito entrar em curto. Ele vai aquecer, vai fumaçar, vai estourar, vai provocar fumaça, mas ele não rompe o fusível. Este rompe. Então, se a gente colocar esse no circuito, a partir do momento que ele não conseguir trabalhar os picos de corrente que estão chegando naquela linha, ele imediatamente vai entrar em curto e o equipamento para. Então, você vai colocar quantos forem desse aqui, o equipamento vai parar, caso você não substitua por um mesmo capacitor de poliéster metalizado. Este é o comum, esse é o de poliéster metalizado. Muito bem. O capacitor de poliéster metalizado, como eu comentei agora há pouco, ele trabalha na rede, ou seja, em paralelo com a rede. Principalmente, vamos começar aqui analisando ele em circuitos de fonte. Perceba, eu tenho dois capacitores de poliéster metalizado aqui, ó, nessa fonte. Então, qual é a função dos capacitores de poliéster metalizados aqui nesta fonte? Ele vai funcionar como filtro de linha. Então ele faz um conjunto com a bobina do filtro de linha, no caso aqui a bobina do filtro de linha, então ele faz um conjunto com a bobina do filtro de linha. Deixa eu desenhar aqui o esquema, uma parte desse esquema aqui do filtro de linha no quadro, para você entender melhor. Pronto, agora nós temos ali no quadro um esquema do capacitor X funcionando para a entrada desta fonte, né? Vamos entender um pouquinho, vamos revisar o módulo 4 do curso de Eletrônica Básica, vamos lá.
o que temos? Sabemos que a rede, ela quando vem, ela vem com interferências, ela vem com harmônicas, ou seja, todo tipo de distúrbios, não é? Então a rede é gerada limpinha, uma senoide limpa, mas de acordo com o transporte e com dispositivos que estejam próximos ligados na rede de quem está utilizando o equipamento, nós teremos essa alternada vindo também com frequências espúrias. Então o capacitor X ele tem exatamente a função de eliminar essas frequências. Perceba, vamos lá. Como é que o capacitor X elimina essas frequências? Vamos fazer aqui um gráfico que represente a tensão alternada. Está aqui, tensão alternada, né? Senoidal, e as interferências chegando juntas com essa tensão alternada. Então nós temos exatamente esse comportamento aqui, ó, de interferência, não é? Perceba, pronto, essas são as interferências. Você deve se lembrar que a frequência da rede, pelo menos aqui no nosso país, ela é de 60 Hz, né? Só que as frequências e interferências, elas são de alta frequência. O que significa dizer que, junto com a rede de frequência baixa, em relação às interferências, elas são de frequências altas. Então, geralmente, nós temos as interferências na faixa de kHz. Vamos colocar aqui as interferências na faixa de kHz. Pronto. Então, perceba o seguinte. Essas interferências que nós estamos falando, eu estou falando na faixa de kHz, iniciando. Mas nós temos interferências que ela vai chegar aos megahertz, concorda? Ela começa em quilo e vai chegar aos seus megahertz. Então, depende de quem gerou a interferência, não é verdade? Seguindo, perceba, significa dizer que o capacitor de poliéster metalizado, ele, nessa fonte, ele está funcionando como exatamente como eliminador dessas interferências. A função dele é enxergar as interferências de alta frequência e fazer vista grossa para a rede que é de baixa frequência. Mas como é que o capacitor X ele consegue enxergar as interferências de alta frequência, mas não consegue enxergar a rede que é de baixa frequência? Dê uma olhada aqui. Sabemos que quando este evento, rede junto com suas harmônicas, suas interferências, eles vão fechar o circuito, chegam no circuito, entrando pela fase, note que como eu tenho um nó, tanto a rede de baixa frequência como suas interferências de alta frequência vão até o capacitor, porque eu tenho um nó permitindo isso, não é verdade? Então, este nó faz com que tanto a rede como as interferências elas cheguem ao capacitor de poliéster. Que interferências nós estamos falando? Especificamente de duas interferências. Repare, existem as interferências eletromagnéticas, conhecidas como EMI, interferências eletromagnéticas. Como você deve saber, as interferências eletromagnéticas têm uma faixa de atuação que vai desde 150 kHz até 30 MHz. Tá vendo aí? Então perceba que, como foi comentado agora há pouco, as interferências elas geralmente estão em quilo, mas elas podem se apresentar
em mega, pode se apresentar em giga, depende do equipamento que nós estamos comentando. Então, as interferências eletromagnéticas, ela tem essa faixa aqui, ó, de frequência e interferência. E a outra frequência e interferência que acomete um dispositivo desse aqui, ó, uma fonte de TV, ou um dispositivo desse aqui, ó, uma placa de uma lavadora de roupa, ou um dispositivo desse aqui, que é uma placa de um condicionador de ar, uma placa IPM de um condicionador de ar. Essas interferências, elas geralmente são desse tipo, EMI e RFI. Quem são as RFI? São as interferências por radiofrequência, que geralmente tem um valor bem mais alto do que as EMI. Então as EMI terminam em 30 MHz, as RFI geralmente estão a partir de 30 MHz até cerca de 1 GHz. Perceberam? Então o que nós temos trafegando aqui pela rede são esses dois tipos de interferência. O capacitor X, geralmente, ele está para eliminar as EMI, frequências e interferências que estão nessa faixa. Então, perceba, eu tenho um capacitor que vai trabalhar na EMI e tenho capacitores que vão trabalhar para RFI. No momento, vamos nos concentrar nos capacitores X, que estão para trabalhar na interferência eletromagnética. Então vamos imaginar que com a rede veio junto interferências eletromagnéticas, né? Interferências eletromagnéticas essa que trafegam por dentro dos fios, concorda? Então as interferências eletromagnéticas trafegam por dentro dos fios. Então perceba que o capacitor de poliéster metalizado, ele no circuito filtro dos circuitos de entrada dessas placas que eu mostrei para vocês, ele tem a função de eliminar as interferências EMI, as interferências eletromagnéticas. Mas como ele vai fazer isso? Como ele vai reconhecer interferência e ele não vai reconhecer a rede, já que são duas frequências, nós estamos falando de duas frequências, como é que esse capacitor, recebendo duas frequências simultaneamente, porque quando a rede chega aqui, chega trazendo suas interferências. Como é que o capacitor X consegue barrar a rede, que é uma frequência, mas não consegue barrar as altas frequências? Ou seja, para a rede, o capacitor impõe uma alta impedância para a frequência da rede. Já para as frequências e interferências, o capacitor diminui consideravelmente a sua impedância a ponto das interferências retornarem para o gerador e não seguir em frente para o equipamento a qual essa placa vai alimentar. Então, seguindo, como é que o capacitor de poliéster metalizado ele consegue eliminar essas interferências que têm alta frequência? Lá no módulo 4, nós aprendemos que é o módulo capacitor, foi ensinado o seguinte, que um capacitor ele é um dispositivo reativo. Você lembra disso? Então, como é que se chama a reação que o capacitor impõe à variação de um evento que é alternado? Chama-se reatância capacitiva. Está lembrado disso? Está lembrada disso? O que é a reatância capacitiva? É a oposição que o capacitor impõe a um gerador variável. Então perceba, eu tenho aqui dois eventos variáveis, a rede e as harmônicas, os distúrbios, as interferências, são dois eventos variáveis. O capacitor vai reagir com reatância capacitiva para as duas, mas de forma diferente. Então, para a rede, ele vai aumentar a impedância e impedir que a rede, carregue e descarregue ele. Para interferência, não. Ele vai abaixar a capacitância.
abaixar a reatância capacitiva e vai permitir que essas reatâncias que essas interferências eletromagnéticas tranquilamente passem por sua baixa reatância. Como? Através da fórmula. Você lembra da fórmula da reatância capacitiva? Ela é bem simples e ela é prática, não precisa colocar valores na fórmula da reatância para a gente entender o comportamento do capacitor X. Não precisa. É só você observar a fórmula que você entende o comportamento do capacitor X. Bora para a fórmula? Reparem. Relembrando a fórmula, nós temos o seguinte. O capacitor, ele vai impor uma resistência. Essa resistência chama-se reatância capacitiva. Então, qual é a fórmula da reatância capacitiva? A fórmula da reatância capacitiva é essa aqui, ó. X índice C, que é a representação da reatância capacitiva, é igual ao inverso, a relação do inverso de 2πfc. Vamos lá, relação do inverso de 2πfc. Lembra disso? Então, só por essa fórmula aqui, dá para você perceber ou analisar como é que o capacitor X vai eliminar as interferências, mas não a rede. Para a rede, ele vai aumentar a impedância, ou seja, a reatância, e para as interferências, ele vai diminuir essa reatância. Perceba pela fórmula. A fórmula diz que a reatância capacitiva, que é a resistência que o capacitor vai impor para essas duas frequências, será igual à relação do inverso de 2πfc. Portanto, se a fórmula é o inverso, fica muito fácil você entender o capacitor eliminando as interferências e não a rede que é de baixa frequência. Muito simples. Perceba. Quem tem a menor frequência entre esses dois eventos que estão chegando juntos no capacitor de poliéster metalizado? Claro que é a rede. Então, pela fórmula, quanto menor a frequência, maior é a reatância. Entendeu? Ou seja, olha o comportamento do capacitor para a rede. Em relação à interferência, a rede tem um valor muito baixo. Perceba que a rede é apenas de 60 Hz, são 60 unidades do Hz. Enquanto a interferência de EMI já está em 150.000. Ou seja, significa dizer que, olhando para a fórmula agora, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Então está entendido agora como é que o capacitor de poliéster metalizado, num circuito filtro, ele consegue eliminar as EMI. Entendeu? Isso é uma revisão do módulo 4, capacitor, para você pelo menos entender o capacitor na prática. Então tá aqui, ó. Eu tenho o capacitor de poliéster metalizado, chegando às interferências e chegando também à rede. Então, neste caso, ó, quando chega nele, ele vai reagir de duas formas. Chegam duas frequências. A frequência menor, ele vai aumentar a reatância. Portanto, veja que a rede ela vai seguir em frente. A frequência menor não consegue fluir pelo capacitor, não consegue provocar nele um processo de carga e descarga para fluir entre suas placas. Não consegue. Mas, em relação à alta frequência, quanto maior a frequência, menor a reação que o capacitor vai impor para ela. Menor a reatância capacitiva. Portanto, a alta frequência, ela consegue colocar o capacitor para trabalhar. E o capacitor, claro, vai consumi-la, evitando que ela siga em frente. Eu vou desenhar a reatância capacitiva com a reatância capacitiva, não. A interferência eletromagnética com outra cor para ficar mais fácil. Perceba, em vermelho está chegando a rede, frequência baixa, então a rede, veja que o capacitor, ele vai aumentar a impedância, portanto a rede não flui pelo capacitor e aí ela segue em frente.
Já as interferências em azul, perceba, como ela tem uma alta frequência, o capacitor impõe uma baixa reatância capacitiva. Perceba que a alta frequência ela agora é devolvida de volta para o gerador. Então perceba que a interferência foi eliminada, não foi filtrada, ela foi eliminada. Eliminar é evitar que siga. Tá vendo aí? Ó? Então perceba, só em vermelho, que é a nossa rede, né? A linha segue. Agora em azul não. Ela forma um loop, tá vendo? Forma um loop de volta para o gerador. Então dessa forma funciona o capacitor de poliéster metalizado, eliminando interferências aqui, ó, no filtro de linha da fonte da TV digital, no filtro de linha da placa de lavar roupa e no filtro de linha da placa IPM de uma condensadora de ar. Tá vendo aí? Ou seja, perceba que a ação do capacitor de poliéster metalizado, ela é uma ação que realmente vai ser muito importante para o restante do circuito. Por quê? Porque você mesmo sabe que quando nós temos as interferências seguindo em frente, o que ela vai fazer é perturbar os circuitos digitais. Concorda? Então, nós temos aqui como circuitos digitais os circuitos de controle dessa placa. Perceba, né? Nós temos aqui um elemento processador. Então, é necessário evitar qualquer tipo de interferência que já venha pela rede, né? Ou seja, evitar que essas interferências entrem e comece a circular pela placa. Tranquilamente, ela vai chegar nos processamentos, né? Então, para evitar qualquer tipo de processamento dessas interferências, a primeira batalha é feita aqui na entrada da rede pelo capacitor de poliéster metalizado. Entendeu como é importante você trocar o capacitor de poliéster metalizado por um capacitor de poliéster metalizado? Por quê? Não só pelo fato dele fazer essa função, você pode até dizer assim: ah, mas se eu colocar um capacitor de poliéster sem ser metalizado, ele vai fazer a mesma função? Ele não vai ter reatância capacitiva? Vai. Concordo com você. Só que tem outra coisa. O capacitor de poliéster metalizado, ele é fabricado de uma maneira tal que ele suporta picos de alta tensão. Eu estou falando picos de alta tensão. E de alta tensão mesmo. Enquanto os capacitores de poliéster comum não. Esses capacitores de poliéster comum não são fabricados para suportar picos de alta tensão. Não, não são. Os capacitores de poliéster metalizado são. Lembre-se sempre, você que está me assistindo, que isso aqui é um capacitor especial. Ele não é um capacitor simples, comum, não de uso geral, é um capacitor especial. Então a sua substituição é para que no circuito ele faça a função, mas que suporte os eventos que vão chegar nesse circuito. Esse vai fazer a mesma função. Se você colocar ele lá no fio de linha, ele vai aumentar a impedância para a rede e diminuir a impedância para as interferências. Vai, que ele é um capacitor e é de poliéster e trabalha na mesma faixa de frequência desse aqui. Mas o problema é que quando chegar em picos de alta tensão, esse capacitor ele não vai suportar. Então nós teremos sempre um dispositivo entrando em curto, um dispositivo abrindo fusível, um dispositivo parando o equipamento do cliente e ele chegando na sua porta o tempo todo dizendo que o seu serviço não prestou. Então é bom substituir, eu digo sempre aqui em sala de aula, é bom substituir Zé por Zé. Tirou um capacitor de poliéster metalizado, coloque um capacitor de poliéster metalizado. Vamos seguindo que tem mais um pouco de teoria sobre este capacitor para a gente conhecer. Como eu comentei com você agora há pouco,
O capacitor de poliéster metalizado, ele suporta picos. Eu estou com uma tabela ali na TV, onde essa tabela ela mostra exatamente a capacidade do capacitor de poliéster metalizado em relação a suportar picos de tensão que vem junto com a rede e picos de tensão das interferências também, já que as interferências atingem picos de tensão altas. Vamos lá. Perceba, aqui pela tabela, deixa eu aumentar um pouquinho essa tabela para que fique melhor para você enxergar. Pronto, tá aí. Perceba, nós temos aqui os capacitores de poliéster metalizados, eles divididos em subclasses. Então lá eu tenho a subclasse X1, X2 e X3. No momento que você for substituir o capacitor de poliéster metalizado, é interessante você perceber essa informação nele. Justamente por quê? Porque cada subclasse vai suportar um valor de tensão de pico. Por exemplo, a subclasse X1 suporta um valor de pico maior que 2,5 kV. Eu falei kilovolts. Até cerca de 4 kV, entendeu? Dá uma olhada aqui. Que capacidade de isolação entre as placas, não é verdade? Um pico de tensão, está lá a tabela dizendo, de 2,5 kV a 4 kV. Ou seja, é um capacitor preparado para isso, né? Esse é a subclasse X1. Mas a tabela também mostra o de subclasse X2. Então ela diz ali que é na faixa de 2,5 kV. Já o de subclasse X3 está na faixa de 1,2 kV. Agora vamos encerrar esse assunto em relação às características elétricas do capacitor de poliéster metalizado. Aqui nós temos o seguinte, eu vou aumentar para ficar só um, depois a gente analisa o outro. Ó. Eu tenho aqui um capacitor de poliéster metalizado, onde ele indica em seu invólucro a subclasse dele. Perceba ali, eu tenho capacitor de classe X1, isso está escrito, deixa eu ver aqui, ó, logo nas inscrições iniciais, ó. X1, não sei se dá para você perceber daí, X1. Ou seja, veja que ele está naquela faixa de suportar picos entre 2,5 e 4 kV. Percebeu? Então, capacitor de classe X1, o valor nominal desse capacitor é de 1 microfarad. A tolerância, letra K, mais ou menos 10%. Tensão que ele suporta, tensão de trabalho, não é tensão de pico, né? Tensão de trabalho 350 volts e tensão de pico até 4.000 volts, como a gente está vendo ali na tela da TV. Entendeu? Esse capacitor não é dopado de tensão de pico, ele só é dopado de tensão de trabalho. Por exemplo, esse capacitor de poliéster comum, ele me diz aqui, ó, 104 é um capacitor de 100.000 PF, né? Marrom, preto e amarelo, 100.000 PF. Ou um capacitor de 100 nano, convertendo da 0,1 microfarad, não é isso mesmo? Por 250 volts. Ou seja, percebeu? Tensão de trabalho, 250 volts, mas não informa a subclasse. Por quê? Porque ele não é fabricado para ser um capacitor de poliéster metalizado. Então, meu amigo, minha amiga, na hora de substituir um capacitor de poliéster metalizado, perceba, existe uma diferença, vamos dizer assim, em relação a esses dois capacitores, não só essa estrutura interna que a gente está falando, em relação também às características elétricas. Por exemplo, os capacitores de poliéster metalizados, vocês vão encontrar eles com baixa capacitância, né? No máximo aí capacitores com 2,2, 4,7 microfarad, por aí, e com baixa tensão, tá vendo? Enquanto nesses capacitores aqui, ó, nós vamos encontrar eles com alta tensão, né?
e com mais capacitância do que esse atinge, esse a gente vai encontrar ele com tensões no máximo a 450 volts, no máximo, tensão eu estou falando, a tensão que ele suporta entre as placas, no máximo a 450 volts. Esses daqui, que são os comuns, a gente vai encontrar ele aí no dia a dia, suportando tensão até 4.000 volts. Tensão, estou falando tensão de pico não, estou falando tensão entre as placas. Enquanto esse aqui suporta no máximo 450 volts de tensão entre as placas, mas até 4.000 volts de tensão de pico, esse suporta tensão entre as placas na faixa de 4.000 volts, mas não suporta a tensão de pico. Entendeu? Há uma diferença gritante entre os dois. Perfeito. Então, finalizando o assunto sobre o capacitor de poliéster metalizado, nós temos, fazendo um resumo, é um capacitor especial que trabalha na entrada e na saída dos circuitos eletrônicos, e ele tem a função de eliminar interferências. Olha o detalhe. E essa eliminação de interferências se faz através da reatância capacitiva. Perfeito? Além de eliminar essas interferências que vêm pela rede, ele vai eliminar também as interferências que são geradas pelo próprio dispositivo. Notem, eu tenho nessa placa-fonte um circuito chamado conversor DC-DC. Então, o circuito conversor DC-DC, deixa eu ver aqui, pronto. Quando a gente tiver observando os transformadores choppers, nós estamos na área do circuito conversor DC-DC. Porque o que acontece é o seguinte, os choppers, eles trabalham o primário no circuito conversor DC-DC e o secundário já na quarta etapa da fonte, né? O circuito conversor DC-DC é a terceira etapa de uma fonte chaveada, e que está no primário do transformador chopper, e no secundário dele nós temos a quarta etapa da fonte, que é o retificador secundário. Então nós temos esse comportamento aqui. Perceba que quando esse conversor DC-DC ele iniciar o seu funcionamento, ele vai gerar uma alta frequência. Geralmente os conversores DC-DC começam a chavear a 50 kHz. E aí vai depender do tipo de fonte, 50 kg, 60 kg, 100 kg, 200, 300, 400, 500 kHz. Vai depender do tipo de fonte. Então percebam que os conversores DC-DC começam a gerar frequência a partir de 50 kHz. Se a gente for falar de um conversor DC-DC de 60 kHz, perceba que ele está gerando uma frequência 1000 vezes maior do que a da fonte, do que a da rede, que digo, né? Enquanto a rede está na faixa de 60 Hz, um conversor DC-DC de uma fonte dessa está gerando uma frequência de 60 kHz, 1000 vezes mais do que a frequência da rede, da entrada de rede. Portanto, significa dizer que quando essa placa entrar em funcionamento, essa frequência gerada aqui no conversor DC-DC, ela tende a voltar pela rede e sujar a rede de quem está utilizando este equipamento onde essa fonte está instalada. Então notem que o próprio equipamento do usuário tende a sujar a rede dele. Aí entra novamente o capacitor de poliéster metalizado. Vamos ver isso aqui agora? Nós estudamos o capacitor de poliéster metalizado, ele fazendo a eliminação da interferência da rede. Concorda? Então, perfeito. Aqui nós entendemos. Agora vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ver como é que o capacitor consegue, o capacitor de poliéster metalizado, consegue fazer a eliminação das altas frequências, ou seja, das altas frequências geradas pelo próprio dispositivo, ou seja, das altas frequências geradas pela fonte desse equipamento aqui, né? Seja desse equipamento aqui, ou seja desse equipamento aqui também, que gera uma alta frequência, como você deve saber, né? Então vamos ver isso. O princípio de funcionamento do capacitor de poliéster metalizado para eliminar as frequências geradas por essas placas no conversor DC-DC delas, o princípio de funcionamento ou o comportamento do capacitor vai ser o mesmo.
Se você entendeu vindo pela rede, vai entender a partir do seu equipamento voltando para a rede. Vamos lá. É só lembrar da fórmula. Olha, a fórmula ainda está aqui. A reatância capacitiva vai ser igual à relação do inverso de 2πfc. Portanto, se eu comento que a frequência da rede de entrada é 60 Hz e que o seu conversor DC-DC, que está aqui na terceira etapa da fonte, gera 60 kHz, significa dizer o seguinte, olha, essa frequência alta, agora se você analisar 60 kHz em relação a 60 Hz, essa frequência é alta em relação àquela. Essa frequência tende a fluir pela sua rede. Você lembra que a frequência, as interferências de EMI flui pela cabeação? Não é? Foi comentado isso no início do assunto. Portanto, quando o seu conversor DC-DC da sua placa ele entra em funcionamento, ele gera uma frequência que flui pelas trilhas da sua placa até chegar na fiação do seu cabo de rede e entrar na sua rede também. Então, o capacitor de poliéster metalizado, ele tem que evitar isso. Então, vamos ver aqui a ação deste capacitor de poliéster metalizado. Esse aqui. Perceba. A alta frequência, ela vai chegar aqui. No capacitor de poliéster metalizado CX2, que é o capacitor X, né? Perceba que, como ela é uma alta frequência, dê uma olhada para a fórmula agora e execute a fórmula mentalmente. Quanto maior a frequência, menor será a reação que o capacitor vai impor para ela. Então, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva do capacitor. Portanto, a impedância entre as placas do capacitor diminui naturalmente, porque o capacitor, como você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1, é um dispositivo reativo. Então veja, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Significa dizer o seguinte, né? Que essa frequência em alto valor, gerada pela terceira etapa do seu dispositivo, quando ela tende a retornar pela rede, que chega no capacitor de poliéster metalizado, o X2, ele diminui a reatância porque ela é de alta frequência e a fórmula é o inverso. Quanto maior a frequência, menor a reatância. Então perceba que ela vai ser desviada de volta para o terra do circuito gerador dessa frequência, que no caso é o terra do conversor DC-DC, mas não segue em frente para a sua rede. Tá vendo aí? Ou seja, o capacitor CX1, que é o capacitor de poliéster metalizado, o primeiro, ele elimina a interferência que vem pela rede. O capacitor CX2, ele elimina também de poliéster metalizado, elimina as interferências que vêm do seu próprio equipamento, para evitar que essa interferência ela suje a sua rede. Então percebeu como o capacitor de poliéster ele é importante para a placa de circuito que você ou já faz manutenção ou pretende aprender a fazer manutenção, né? Porque qual é o desejo de todo técnico que está numa área fazendo instalação de um equipamento ou manutenção? Não é aprender a consertar a placa? Eu acredito que seja, porque o meu desejo um dia foi esse: aprender a consertar a placa, né? Tanto faz se você trabalhar nessa área aqui, só nessa área, ou se você trabalhar nessa área aqui, né? Nessa área, ou se você trabalha numa área onde a fonte, né, é desse tipo. Então, independente da área que você tiver, independente de que tipo de fonte, de que topologia seja a fonte, não tem problema. O capacitor X vai trabalhar fazendo a mesma coisa.
Tranquilo? Bom, então perceba que inicialmente as características elétricas do capacitor de poliéster metalizado são essas. Nós estudamos ou fizemos uma revisão do capacitor de poliéster metalizado em uma fonte de um equipamento de TV. Perceba, olha, esse exemplo aí, ó, ele foi dado em uma fonte de TV. O capacitor de poliéster metalizado eliminando EMI. Perfeito? Tranquilo. Aqui em relação à bobina, isso aqui em outro vídeo a gente fala sobre isso, porque pertence ao módulo 5 do curso de eletrônica básica nível 1, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é justamente sobre o capacitor de poliéster metalizado, que é o X da questão. Todos devem ficar cientes deste capacitor e de sua importante função dentro de uma placa eletrônica. Então, esse exemplo aqui foi ele eliminando interferências de EMI, né? Interferências eletromagnéticas. Interferências eletromagnéticas que são geradas simplesmente existem vários motivos para o aparecimento de EMI, né? Como você deve saber. O simples fato de você plugar uma furadeira na tomada e fazer uma furação no aparelho para colocar um parafuso, prender alguma coisa na parede, só o fato de você estar com a furadeira ligada, você gera EMI na sua rede. A EMI vem parar na placa do seu equipamento, porque ela vai fluir pelo cabo da furadeira, entrar na sua tomada e se distribuir pela rede. Ou seja, você está gerando EMI só no fato de você estar furando a parede, você está gerando EMI. Então veja que se o seu equipamento tiver um bom filtro de linha, ele vai ter um capacitor de poliéster metalizado eliminando a EMI que você mesmo está produzindo, furando a parede para poder parafusar qualquer coisa, seja um armário, até um quadro mesmo, entendeu? Pronto. Entendendo essa primeira parte, nós vamos seguir para o vídeo 2. Então, siga a sequência de raciocínio agora no vídeo 2, que a gente vai fechar o conhecimento com o que nós estudamos agora nesse vídeo 1, com o conhecimento que vem agora no vídeo 2. Depois que a gente juntar esse conhecimento teórico e tiver agora um raciocínio do capacitor de poliéster metalizado, tanto como filtro, como também como partida de motor, aí a gente segue para o vídeo 3, onde nós teremos a aula prática, onde eu vou recuperar a placa de uma lavadora de roupa, onde o capacitor de poliéster metalizado simplesmente trabalhou até onde pôde. Então, espero você lá no vídeo 2.